Boa noite. Está no ar o STP em linha de hoje. O presidente da República, Manuel Pinto da Costa, chegou esta sexta-feira ao país depois de ter participado na cimeira da CPLP em Dili, Timor-Leste. Esta cimeira ficou marcada pela adesão da Guiné Equatorial à comunidade dos países de língua portuguesa, passando a ser o mais recente membro desta comunidade. O chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa, chegou hoje ao país depois de ter participado na cimeira da CPLP em Dili, Timor-Leste. Na sua chegada, Manuel Pinto da Costa falou sobre a cimeira realizada em Timor-Leste. Foi uma cimeira muito importante. Eu creio que nessa cimeira, e sobretudo o programa que foi aprovado nessa cimeira, vai nos permitir, a nível da CPLP, dar um salto qualitativo muito bom, porque eu creio que agora estamos em condições de poder assistir a uma evolução importante e interessante a nível da CPLP. Quer dizer, até agora temos tido a CPLP dos governos, a CPLP talvez dos presidentes. Vamos ter que ter um CPLP dos artistas, CPLP dos jornalistas, CPLP dos homens de negócio, CPLP do cidadão. E eu estou convencido que essa cimeira, e o programa que nós aprovamos na cimeira, vai nos permitir, portanto, dar esse salto qualitativo, ter uma participação real dos cidadãos na nossa organização. O chefe de Estado São Tomense falou também sobre o novo membro da CPLP. A Guiné Equatorial vem há 10 anos que a Guiné Equatorial vem lutando para entrar na CPLP. 10 anos. Bom, já participou em várias cimeiras, não entrou e acabou por entrar agora. Se há uma insistência tão grande da parte da Guiné Equatorial, exato, é porque realmente o povo da Guiné Equatorial sente-se ligado a essa comunidade, sente-se ligado a nós. No campo da concretização política e diplomática, considerada um dos pilares que levaram à criação da CPLP, os presidentes destacaram o acompanhamento regular da CPLP à situação interna da Guiné-Bissau, com vista à normalização política, institucional e social do país. Familiares, amigos, membros do governo e toda a sociedade civil juntaram-se hoje no cemitério São João da Vargem para prestarem as suas últimas homenagens ao amigo e compositor Carlos Cardoso, que faleceu ontem na sequência de um acidente de viação. Carlos Cardoso faleceu ontem vítima de um acidente de viação na estrada de Fruta a Fruta. Hoje, familiares e amigos e toda a sociedade civil vieram aqui para o cemitério de São João da Vargem prestar a sua última homenagem. A afluência deste público que está todo aí demonstra a popularidade do compositor Cardoso. Ele era um homem muito vivo, de boas relações com quase toda a gente e, sobretudo, era um criativo nas nossas línguas, sobretudo na língua forra, um homem que era capaz de retratar situações mais difíceis, mais complicadas, mas de forma simples, através da música. Por isso, nós sentimos, é por isso que o nosso luto é profundo, porque Cardoso, para além disso, ele orientava os outros compositores mais novos, ajudava a compor, corrigia a linguagem, corrigia os versos, de maneira que ele é um grande vazio que se criou para nós e nós vamos sentir a perda dele, assim como sentimos de outros cantores, compositores, gente, homens da cultura que cantaram São Tomé e Príncipe, os seus problemas, falaram do povo simples, que geralmente não é falado, mas eles, através da música, através de letras maravilhosas, conseguiam trazer à sociedade os problemas que nós até desconhecíamos. Cardoso
era alguém que criava alegria à sua volta, porque ele era um grande contador de histórias, vividas, inventadas, mas ele nunca estava quieto no sítio onde estava. É por isso que toda essa gente está aqui a prestar-lhe a última grande homenagem. Qual é o seu sentimento perante esse desaparecimento físico do Sr. Carlos Cardoso? Bem, um sentimento de tristeza, né? Por ser uma pessoa não só como militante do MLSTP, mas particularmente um amigo. É um amigo nas redes sociais, nós partilhamos diariamente informações sobre São Tomé quando eu estou fora. E é uma pessoa que ainda tem muito para dar a São Tomé e Príncipe, como compositor, e deixa naturalmente um vazio no seio da cultura santomense e não só, de todos aqueles que foram amigos que ao longo dos anos conviveram com o malogrado. É uma perda irreparável, foi um grande companheiro, um grande administrativo. O Ministério da Saúde perdeu alguém que conhece muito da administração, um conselheiro, um grande amigo. O meu sentimento é tão grande que até parece que o Cardoso é meu irmão de sangue. É um homem que muito convivi com ele. É um homem que me deixa bastante falta, porque quase todas as minhas composições que eu faço, nem que eu crio, eu tenho que consultar a Cardoso. É um consultor que eu perdi. Não, é um sentimento de dor, de grande dor, de pesar, porque convivi muito com o nosso grande camarada Cardoso, enquanto militante convicto do MLSTP. Era alguém que mesmo nas nossas reuniões políticas tinha intervenções que nos animava a todos. Um homem de grande convicção e não há dúvida que a sua morte deixa uma grande perda para o MLSTP, para o país. Aqui será a última residência do compositor Carlos Cardoso. São Tomé e Príncipe perdeu um grande homem, mas os seus feitos ficarão para sempre na nossa história. Carla Matias, Andy Live. Foi realizado esta sexta-feira no Hotel Pestana um seminário nacional tripartido para a apresentação do Plano Nacional de Ação contra o Trabalho Infantil e da lista de piores formas de trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe aderiu e ratificou diversas convenções e protocolos adicionais na área da proteção e o direito das crianças. A Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1991, a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, em 1998. Essas e outras convenções surgiram devido à necessidade de eliminar o trabalho infantil e as suas piores formas. Nesta sequência, foi realizado hoje o Seminário Nacional Tripartido para a apresentação do Plano Nacional de Ação contra o Trabalho Infantil e a lista das piores formas de trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. Segundo Costa Carlos, membro do Comitê Tripartido, o plano de ação consiste na apresentação de atividades a serem realizadas de forma a reduzir pelo menos pela metade o índice do trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. Atividades educativas e pedagógicas, publicação de músicas, atividades em comunidades são algumas das ações a serem desenvolvidas que constam no plano de ação apresentados hoje. Os deputados da Assembleia Nacional estiveram reunidos hoje em sessão plenária com o objetivo de aprovar na generalidade alguns projetos-leis. Um dos pontos mais altos foi a proposta de um grupo dos deputados que remeteu à Assembleia Nacional a apreciação e a nulidade de 2 decretos-leis feitos pelo governo santomense e publicado no Diário da República. Esta sessão plenária teve como objetivo aprovar na generalidade do projeto-lei que aprova o Código de Conduta e Ética Eleitoral, o Estatuto dos Funcionários Parlamentares, a proposta de lei de tutela de menores e outras questões parlamentares. Na sessão plenária foi registrado um minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Carlos Cardoso, um homem da cultura nacional falecido esta quarta-feira. Um grupo de deputados remeteu à Assembleia Nacional a apreciação e a nulidade
novidade dos decretos-leis número 67/2013 e o número 3/2014, publicado nos Diários da República e feito pelo governo são tomense. Estes dois decretos retiram as atribuições concedidas à Direção dos Transportes Terrestres e passam a uma concessionária. O objetivo desse requerimento é levar a Assembleia a apreciar os atos relacionados com a concessão as bases da concessão definida pelo Governo, tendo em conta a Lei número 4/2013. A Lei número 4/2013, que aprova o Código de Estrada, atribui à Direção de Transportes Terrestres competências no que concerne à emissão de cartas de condução, concessão de licenças de condução, a verificação dos veículos automóveis de forma a garantir uma segurança rodoviária mais sadia. Entretanto, tratando-se de uma lei, essas competências, através do decreto-lei, o Governo decidiu transferi-las para o sector privado, para uma concessionária privada. E achamos nós que viola os princípios estabelecidos na Constituição e no regimento da Assembleia Nacional. Eu acho que estamos perante um erro grave do Governo, não obstante que o Governo, nesse regulamento, inova. Se há competências que a lei já atribui exclusivamente à Direção de Transporte, o decreto não pode transferir essas competências a uma entidade privada. Portanto, há um princípio de legalidade que deve existir, que os regulamentos devem se ingir na lei. Portanto, o regulamento não pode inovar. Aqui o regulamento está a inovar, está a transferir, o decreto está a transferir de uma lei uma competência exclusiva que é atribuída à Direção dos Transportes para uma outra entidade. Daí que eu julgo que há aqui um motivo claro para podermos arguir a nulidade deste decreto. Obrigado, Sr. Presidente. O único representante do governo, Demóstenes Pires, ministro do Turismo, Comércio e Indústria, disse na sessão plenária que não está informado e nem mandatado para prestar declarações sobre o assunto. Em nome do governo, eu gostaria de dizer que o governo não está informado sobre a agenda de discussão deste ponto e não estou mandatado para o efeito. Estou em representação da Ministra da Justiça e Assuntos Parlamentares, mas as informações que tenho, nós não estamos informados nem preparados para a discussão desse ponto. Obrigado. O ministro Demóstenes Pires disse não estar na posse de elementos substanciais sobre a matéria. De acordo com o ponto 3 do artigo 193 do Regimento da Assembleia Nacional, a discussão e aprovação deste requerimento, feita por um grupo de deputados da Assembleia Nacional, foi transferida para a próxima sessão plenária. Registra-se um ligeiro aumento de acidentes nas estradas santomenses neste mês de julho. A Andi Live foi até ao comando da Polícia Nacional conhecer mais detalhes sobre os acidentes. O número de acidentes de viação em Santo Tomé de janeiro a junho deste ano baixou um pouco com relação ao igual período do ano passado, mas aumentou o número de acidentes com viatura, enquanto que acidentes com motociclo diminuiu. Quem nos diz isso é o comandante Aurito Vera Cruz. Relativamente ao acidente de aviação em São Tomé e Príncipe, estamos a falar a nível nacional, muitas vezes fazer um balanço comparando em São Tomé, nós temos o maior número de casos. O Príncipe também tem um caso ou outro, mas não preocupante. Mas em São Tomé e Príncipe, nós, até a data presente, nós temos cá um balanço que nos leva para uma diminuição de acidente de aviação.
principalmente do primeiro semestre, estamos a falar de janeiro a junho, nós tínhamos um total de 416 acidentes de viação. Até esta altura, de 2013, nós tínhamos 425 acidentes. Isso quer dizer que primeiro semestre, comparativamente aos 2 anos, 2014 e 2013, nós tínhamos uma diminuição de 9 acidentes de viação. Para dizer que, no que toca aos meios envolvidos no caso de acidente de viação, relativamente a viaturas, nós, 2014, primeiro semestre, de janeiro a junho, tínhamos um total de 248 acidentes, envolvendo só as viaturas. E em 2013, no que toca também a acidente com viaturas, tínhamos 211, quer dizer que houve também um aumento, de 248 para 211. Isso quer dizer que 2014, 248, 2013, 211, isso quer dizer que houve um aumento de acidentes envolvendo viatura. Quanto a motociclos, também em 2014, até esta altura do primeiro semestre, de janeiro a junho, nós tínhamos um total de 158 acidentes no ano 2014. Já em 2013, acidentes com motociclo, tínhamos um total de 203. Bom, relativamente a motociclos, houve uma diminuição. No que toca ainda a casos mortais, temos a dizer que até a data de hoje, portanto julho, hoje dia 24 de julho, até a presente data, temos, já contabilizamos 4 mortos, até então 4 mortos, no mês de julho, se quer dizer que quando terminar este mês, os dados poderão aumentar, mas até então nós temos 4 mortos já neste mês de julho, portanto para dizer que este ano já contabilizamos 20 mortos nas nossas estradas. Então quero dizer que esse mês de julho o número de acidentes de viação tem aumentado? Exatamente, nós temos constatado que acidente dia após dia tem aumentado. Nós temos feito uma estratégia policial, reforçar o sistema de fiscalização e controle rodoviário. Temos constatado também que com esse reforço houve uma ligeira diminuição, mas comparativamente aos anos transados, nós estamos a ver, né, portanto, segundo os dados estatísticos que nós temos, o acidente está a aumentar. Talvez deve-se também a essa fluidez, essa grande movimentação, a existência de meios rolantes que circulam nas nossas estradas, principalmente no distrito de El Grande, é onde nós temos o maior número de acidentes, com 301 acidentes só em El Grande. Depois aparece Mesós com 48 acidentes. Depois temos em Lobata com 29 acidentes, depois segue-se Cantagal com 19 acidentes, Lembá com 12 acidentes, Caué com 6 e na região Tomé do Príncipe com um acidente. O número de acidentes nas estradas aumentou muito nesse mês de julho. Dessa forma, o comandante Aurito Vera Cruz falou sobre algumas medidas que estão a ser tomadas pelo Comando-Geral da Polícia Nacional de forma a travar esses acidentes. Nós temos numerados diversos casos de acidente de aviação. Uma delas, como é que já foi frisado, excesso de velocidade, é a caso número 1 que tem provocado diversos casos de acidente. Também nós temos a falta de precaução mesmo dos motociclistas, automobilistas, muitas vezes toma devidas precaução e também tem originado algumas situações de velocidade, de acidente. E também a regra de prioridade. As pessoas não respeitam as regras de prioridade. As pessoas querem passar, têm pressa e quem tem a sua prioridade, muitas vezes ali, ao seguir a marcha, outro que não dá essa prioridade, muitas vezes têm acontecido casos de colisão. Tanto diversos casos de acidente por colisão têm sido de respeito às regras de prioridade. Muitas vezes também alguma deficiência mecânica nesses meios rolantes também tem levado a situações de acidente de aviação e também excesso de bebida alcoólica
Nós sabemos que o consumo de bebida alcoólica em excesso também provoca uma alteração no sistema motor e também tem provocado, contribuído para ocorrências de casos de acidente de viação na nossa estrada. E também nós temos constatado também alguns casos de ultrapassagem, as pessoas fazem ultrapassagem muito mal feita e também tem acontecido caso de colisão. A fazer ultrapassagem não certifica se o momento é adequado, faz ultrapassagem, muitas vezes ali provoca casos de colisão e também casos de atropelamento. Nós também temos diversas passadeiras nas nossas estradas. As pessoas têm que começar a habituar com as passadeiras. Passadeiras existem, é destinado aos peões, né, a transitar de um lado para o outro, e muitas vezes as pessoas não dão prioridade aos peões quando já estão a seguir esta marcha nas passadeiras. Também tem causado algum caso de atropelamento. Nós temos reforçado fiscalização rodoviária, controle rodoviário, principalmente nas principais artérias que têm compadecido com mais casos de acidente de viação. É ali que nós temos reforçado o nosso contingente policial, de forma que possa ali fazer essa fiscalização responsável e com rigor, de forma que possamos evitar esses casos de acidente. E não só, nas diversas situações, diversas atividades policial no terreno, de fiscalização rodoviária. Nós temos também levado uma campanha de sensibilizar os motociclistas, automobilistas, relativamente aos procedimentos que eles devem ter, à disciplina que eles devem ter ao circular nas estradas, e nós temos distribuído diversos panfletos de sensibilização, de aconselhamento, de forma que eles possam ali cumprir e possam também prevenir esse caso de acidente. Meu ponto de vista, né? Uma parte é alguns acidentes é provocado pelo motoqueiro, alguns acidentes também é provocado por o taxista, mesmo o condutor particular, porque temos dessas lombas que puseram agora. Essa lomba deveriam pôr essa lomba toda reta na estrada, puseram uma lomba dividida. A via de cima tem metade de via no meio que dá acesso para motoqueiros que vá. Se não tivesse essa divisão no meio da estrada, não surgia praticamente um certo acidente que tu a ver dentro desse exato tempo que puseram essa lomba. No meu ponto de vista, isso para mim tem a ver com as vias, tá vendo? No caso dessa via principal aqui, que dá acesso à Ponta Vares, essa passadeira que fizeram agora, essa passadeira, bom, tem vantagem e tem desvantagem, porque no meio da passadeira há uma passagem livre que eu sou motoqueiro. Várias das vezes eu já fiz passagem no meio dessa passadeira. Eu gostaria que essa empresa que está encarregada nessa obra, que deveria fazer soma essa passadeira de novo, alargar essa passadeira das duas posições, para evitar umas certas consequências, porque há motoqueiro e há taxista, bom, ninguém respeita ninguém. Quem está à frente, eu por exemplo, a subir, eu tenho sempre eu tento furar no meio, e se calhar outra pessoa vem com a mesma intenção, não, eu acho que deveriam alargar a passadeira mesmo, seria melhor isso, ficava melhor. Já teve algum acidente de viação como motoqueiro? Já tive, mas eu estava rebocado com o meu irmão, mas só perdemos direção, nada assim com cruzar com outra moto ou outro carro, só saímos da estrada só para mato. Os acidentes na estrada levam vidas de muitas pessoas, desmembram famílias e deixam crianças órfãos, além de danos materiais. Por isso, lembre-se, mais vale perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto. Carla Matias, Andy Live. Os moradores da localidade de São Marçal vão beneficiar de um centro comunitário. O lançamento da primeira pedra para a construção do referido centro aconteceu esta sexta-feira e foi feita pelo presidente da Câmara Distrital de Água Grande, Equinei dos Santos. Num período de 30 dias, a população de São Marçal vão passar a beneficiar pela primeira vez de um centro comunitário.
uma obra que é da inteira responsabilidade da Câmara Distrital de Água Grande. O referido centro comunitário vai dar formação à população local em diversas áreas do saber no âmbito do projeto Gestão dos Resíduos Sólidos da Câmara Distrital de Água Grande. Nós estamos aqui no lançamento desta obra da construção de uma sala de formação no âmbito do projeto de Gestão de Resíduos Sólidos da Câmara Distrital de Água Grande, né? É uma obra que reveste de uma envergadura que nós queremos levar formação às populações no que toca à problemática da gestão de resíduos. E aqui em São Marçal é um círculo, uma localidade que tem muita gente e nós necessitamos cada vez mais estar perto da população, explicando o que se está a fazer, o que se quer fazer, quais são os objetivos que nós temos para fazer uma correta gestão dos resíduos a nível do distrito. É uma sala de formação simples, polivalente, que a União Europeia, no quadro do projeto, decidiu financiar, com o objetivo de fazer a descentralização, mas também a participação comunitária na gestão dos resíduos a nível do distrito de Água Grande. É uma dinâmica nova que nós estamos a implementar aqui nessa nova conjuntura atual, no que toca aos resíduos sólidos, introduzindo participação da comunidade, né? Mas não só a participação, mas também como a formação e sensibilização, que é algo que nos afeta bastante. Nós que estamos todos os dias no terreno, fazendo os trabalhos, devemos cada vez mais chamar a população para que a população veja que se todos nós não trabalhamos de mãos dadas, não há recursos que aguentem para fazer a gestão do resíduo a nível do distrito. O coordenador local da Câmara Distrital de Água Grande disse ainda que um dos objetivos deste centro é de sensibilizar a população para a valorização dos resíduos sólidos. Também mostrar à população que pode-se fazer muita coisa com os resíduos, pode-se valorizar, e já se faz a valorização, como é que se faz. Esse é o objetivo principal da construção, do lançamento dessa obra e da construção da sala de formação aqui em São Marçal. Para o presidente da Associação dos Moradores de São Marçal, este centro vem em boa hora para a evolução da população de São Marçal. Sim, esse centro com certeza é uma coisa que vai revolucionar a nossa localidade, tendo em conta que aí tem muitos jovens e na escola tem aquela cena de investigar matérias e muito tem essa necessidade. Então, esse centro vem dar resposta a essa procura por mais de 1000 jovens que procuram sempre internet, investigações, coisas assim. Então, não só a nível de informática, como nós, como associação, nós temos a iniciativa de fazer várias formações, mas a falta de um local próprio tem condicionado essas mesmas formações. E com esse centro, podemos dar aula de informática para os jovens vão ter acesso à internet, também podemos dar formações como recolha e tratamento de resíduos sólidos, palestras, gestão de pequenos negócios e muitas outras formações podemos dar nesse centro. Então a população em geral vai estar beneficiada dessas formações. Esta obra está orçada em 14 mil euros e é financiada pela União Europeia, Cooperação Portuguesa. 43 alunos do Instituto Vítor Sá Machado receberam esta sexta-feira no Arquivo Histórico os seus certificados. Estes formandos terminaram o curso de enfermagem depois de 3 anos de aprendizagem. Estes estudantes, depois de 3 anos de caminhada, frequentarem o curso de enfermagem no Instituto Sá Machado, receberam esta sexta-feira os seus certificados perante os seus pais, familiares e amigos. No total, são 43 formandos que vão ingressar no sistema de saúde nacional. Para eles, esse dia é de muita satisfação. Eu me sinto satisfeito e dizer que foi uma luta. Hoje chegamos a fim desta primeira parte, dessa primeira etapa. Teremos nova etapa em diante, que será uma luta muito grande, mas estamos capacitados para dar resposta a eventuais situações que possa advir. A formação correu bem, embora que foi um caminho muito longo e difícil. Correu. Nós lutamos muito para estar aqui hoje, embora que muitos não conseguiram. Nós sentimos muito, né, por todos não conseguirem. E nós conseguimos, é uma hora para nós, conseguimos esse curso. E estamos preparados para dar resposta à expectativa que nós passamos. E o que é que esse diploma, esse certificado representa para vocês? Representa mesmo aquilo que eu posso dizer. A minha luta porque nós lutamos e conseguimos alcançar.
Então, recebendo esse diploma hoje, eu posso bem dizer, eu sinto-me muito, muito, muito feliz mesmo, porque é como eu posso dizer, estou capacitadamente, embora o caminho foi muito duro, mas consegui superá-los e hoje estou capacitado e qualificado para dar resposta. Num trabalho em equipe, a enfermagem é isto, trabalho em equipe, nós conseguiremos, triunfaremos satisfatoriamente com nossos pacientes. E nós agradecemos os enfermeiros, os professores que nos ajudaram bastante na escola e mesmo nos estágios. Nós agradecemos muito, porque foi uma luta muito grande. Eu peço muito obrigada pelo esforço dos enfermeiros e dos professores. E durante a formação, que tipo de dificuldades vocês foram encontrando ao longo desses 3 anos? É para dizer que as dificuldades são inúmeras, são inúmeras mesmo, a dificuldade de uma forma geral, porque o horário do curso é expendioso, é das 8 às 17h50 e há mesmo a infraestrutura, as condições de biblioteca ainda tem uma certa deficiência, e a internet, os computadores, a investigação, isso foram dificuldades que tivemos, mas estamos o grupo que está agora no novo curso, estamos a ver que o governo está a envidar esforços para tentar combater essas situações. Os encarregados de educação presentes na cerimônia não esconderam a sua satisfação. Olá, como é que te chamas? Constância Rocha. Quem vai terminar hoje? E meu filho, Nathaniel Rocha. Como é que te sentes? Eu me sinto feliz por ele não ter pai também, mas eu sou uma mãe forte, né? Então eu sempre batalhei por ele e ele também foi sempre um filho obediente, né? Então eu tive muito mesmo alegria, muito gosto mesmo de ajudar ele a chegar até onde ele chegou hoje. É uma felicidade. É uma grande felicidade para mim. Dona, como é que se chama? Eu chamo Maria Alexandra. Como é que se sente? Tem quem? Uma menina ou um menino? Uma menina. Como é que te sentes? Sinto muito satisfeita, muita alegria, porque tem esforçado muito e ela também ajudou bastante, nós os pais lutamos muito para ela chegar a esse ponto de hoje. E que eu rezo a Deus que eles todos que terminaram hoje, que eles sentem como estão também satisfeitos por tudo e sentem-se o ânimo de também abraçar o que eles aprenderam e que vão exercer tudo quanto eles aprenderam na escola. Como mãe, valeu a pena apostar na educação dos seus filhos? Valeu a pena. Também tem uma sobrinha, esqueci também ali, também não tem mãe cá em Santo Tomé. Mãe também está em Cabo Verde, mas ela também esforçou tanto, também estou feliz por ela, estou feliz por todos que estão cá. Valeu a pena apostar? Valeu a pena. Até hoje, o meu coração está mais firme e fiel, porque vivi todo esse tempo com medo. Ela ajudou-me, limpou uma vergonha, tanto como eu e os pais, e todos também que ajudaram a esforçar bastante e ajudar os pais nessa felicidade de hoje. A coordenadora do curso fez um balanço nesses 3 anos de formação. Foi bastante complicado e difícil, atendendo que logo no decorrer de 2 turmas para a formação, tínhamos problemas a nível dos materiais, tínhamos que pedir apoio, a formação foi custeada pelo Estado, né? Pelo governo de São Tomé e Príncipe, e é verdade que havia pequenos materiais ou pequenas situações que se precisava, e então tinha que se tentar adaptar o ensino ao meio em que se vive, aquilo que se tem, para tentar dar, no mínimo, se calhar fazer é aquilo que se diz, saber, mas fazer improvisado, dada a situação do nosso país. Mas valeu a pena, foi um esforço, e com o esforço eles acabam chegando hoje à meta final. E eles já estão preparados, estão aptos para poder ingressar a um posto ou um hospital? Eu diria que isto é o início de uma nova formação que eles agora terão que ter. Eles foram capacitados, aprenderam, puseram na prática, tiveram
um longo tempo, 3 anos, para pôr tudo em prática. Hoje chega ao fim, obviamente que não porque eles estão 100% capacitados, agora eles vão trabalhar sozinhos, eles vão ter que pôr à prática aquilo que eles aprenderam. Mas eu creio que eles estão aptos para poderem responder às demandas do Sistema Nacional de Saúde. Durante a cerimônia foi realizada uma missa e diversas atividades coloriram este evento. Na sequência da recente descoberta de um corpo já em estado de decomposição e tendo em conta o abandono de que é vítima os doentes mentais na sociedade santomense, a Andilive convidou a doutora Selnaine Vera Cruz para nos falar desta problemática, os doentes mentais. Doutora Silvane Vera Cruz, boa noite. Boa noite. E muito obrigado por ter aceito o convite da Andilive para esta conversa. Sim. Nós temos muitas vezes ouvido falar e sabemos que vemos muitas pessoas com doença mental, falando sempre de doença mental. O que é que isso quer dizer, doença mental, de fato? Bom, a doença mental, nós temos que citar que existem várias terminologias para referir o diferente transtorno. Podemos falar acerca de transtorno mental, transtorno psíquico, que remete à mesma coisa. No que toca à doença mental, geralmente os pacientes que têm a doença mental, eles apresentam alterações no que toca à percepção da realidade. E essa mesma doença pode ser adquirida em qualquer momento da vida. E antes de abordar a questão especificamente de exemplos de alterações que ocorrem no que toca a esse tipo de doença, é relevante nós falamos que para entender a doença mental é necessário que nós saibamos o conceito da normalidade, tendo em conta que o normal, dito normal, o cidadão ou o indivíduo normal é aquele que está apto com as capacidades para entender o mundo e a si próprio. Logo, o doente mental, ele passa a ter alterações no que toca à percepção de si e o mundo que o rodeia. Entretanto, o doente mental, ele apresenta alterações da percepção da realidade, no que toca o aspecto da percepção, da concentração, da memória, do ajustamento social, do ajustamento familiar e dentre outras questões. Ok, então são vários transtornos. Sim, sim. E ao falar de doença mental também é importante nós abordarmos 2 categorias. Tendo em conta que falar de doença mental, os transtornos são muitos. Nós podemos dividi-la em 2 categorias. Podemos dividir em categoria que nós denominamos o termo de neurose e o termo de psicose. Neurose nós podemos abordar que são as pessoas que têm neurose, elas geralmente têm exagerado certa característica que o ser humano, pela sua natureza, tem. No caso da alteração, o medo. Quando o medo é exagerado, ele pode tornar-se um transtorno. É um exemplo da questão de transtorno no que toca à categoria entregada nas neuroses. A psicose, nós podemos remeter à alteração funcional do cérebro, das questões que rodeia. Nesse caso, seria o delírio, a pessoa passa a ter delírio e não só. Exatamente. Mas, nesse caso, o que é que provoca esse transtorno? Quais são as causas? Portanto, podemos pensar talvez nas causas sociais, causas econômicas, outras causas? Pode explicar? Várias causas podem desencadear esse tipo de transtorno. Dentre elas, nós podemos mencionar o que toca à questão das causas psicológicas. Sim. E não só, também as causas biológicas e também as causas sociais. No que toca às causas biológicas, nós podemos ver que geralmente, em quase todos esses pacientes, eles já tiveram na sua família alguém com algum ou o mesmo tipo de transtorno. Dentre eles nós podemos citar vários tipos.
a depressão, a fobia, são N transtornos que enquadra no que toca às questões da doença, das doenças mentais em si. Referente a questões, outra causa que nós podemos dizer que pode desencadear a doença mental são as causas do que toca a aspectos psicológicos. O ser humano, ele deve estar ajustado ou deve ter condições para ajustar a realidade que o rodeia. E muitas vezes ele não está preparado para ajustar. E esse desajuste faz com que a pessoa desencadeie esse tipo de transtorno. E por último, nós podemos citar também outra causa no que toca aos aspectos sociais. Se o ser humano está numa sociedade, com certeza ela será influenciada por essa mesma sociedade. E também essa influência pode desencadear também a questão da doença mental. Se ele vive numa sociedade onde ele, como cidadão ou como indivíduo, depara com problemas no que toca a problemas financeiros, econômicos, também, se a pessoa não souber lidar com isso, também pode ser um agente que pode desencadear a doença mental. Ok, essas são as causas desse transtorno. E como é que nós podemos identificar os sintomas? Como é que podemos saber que eu vou ter esses transtornos? Como é que eu posso identificar, falando de sintomas? Falar de sintoma, temos que ter em conta o seguinte aspecto. Temos que saber que existem vários transtornos. E dentre eles, cada um tem os seus sintomas. Mas, por exemplo, no caso da depressão, nota-se que a pessoa está deprimida por vários sintomas. Dentre eles, nós podemos destacar o isolamento, a insônia, o afastamento do contato com os membros da família, a questão de falar pouco, dentre outras. Exatamente. Mas, por exemplo, a pessoa que tem um problema mental, que não consegue vestir, não consegue falar direito e etc., também pode-se considerar sintomas? Sim, mas especificamente para que nós saibamos esses sintomas, tem que ser diagnosticado. Okay. Para diagnosticar é necessário que a pessoa tenha uma entrevista, nesse caso a anamnese, com um psicólogo, a partir dos sintomas que ele cabe à pessoa detentora de conhecimentos para tal, pode encaminhar. Há também a intervenção do psiquiatra, que pode medicar o paciente. E também nós podemos ver o envolvimento da família. Ok. Quando falou da intervenção do psiquiatra, estava já a falar do tratamento. Sim. No que toca à questão do tratamento desses doentes, é necessário nós frisarmos que a abordagem do tratamento, muitas vezes, socialmente, nós só atribuímos o tratar um doente paciente refere à injeção do medicamento. Sim. Entretanto, é relevante nós citamos que tratar um doente mental é necessário não só um acompanhamento de um psiquiatra que irá receitar os medicamentos dependendo do transtorno que a pessoa apresente, mas também a psicoterapia. Exatamente. Logo, os profissionais essenciais e não só, que devem ter envolvido no tratamento, podemos destacar o psiquiatra e o psicólogo. Okay. E qual seria o papel da família em todo esse processo de tratamento? A família é a base de tudo. Entretanto, o papel da família é importante. Se nós percorremos a cidade, perguntamos às pessoas o que eles acham, o que deve ser feito, muitas vezes as pessoas vão dizer a sociedade, o governo, mas a família é o núcleo de tudo. É ali a família que dará ao paciente a estabilidade que ele precisa e a superação desse transtorno.
a família pode ajudar e deve ajudar no que toca à questão da medicação. E muitas vezes a família precisa também de um acompanhamento psicológico. Porque o distúrbio mental, a pessoa pode ter ao longo da vida. Sendo assim, pode ser num momento inesperado. Logo, é necessário que os familiares, muitas vezes, tenham um acompanhamento psicológico, de forma a saber lidar e levar os pacientes para que ele tenha uma boa recuperação no que toca a este aspecto. E relativamente ao estigma social, relativamente a esses pacientes? O estigma e o preconceito social, nós podemos ver que é visível em todo aspecto. No que toca à rejeição, à discriminação e não só à visão. Mas nós podemos citar que esse estigma e o preconceito deve-se prioritariamente à questão da falta de informação que as pessoas têm. As pessoas acham que os doentes mentais, eles devem ser rejeitados. Eles são perigosos. Logo, a pessoa, para defender, usa mecanismo que possa dissociá-lo da realidade da convivência diária. E, nesse caso, enquanto profissional na área de psicologia, quais são as recomendações, quais são os conselhos que gostaria de deixar à sociedade santomense, às pessoas e talvez às famílias que estão a viver esse problema de ter no seio da família pessoas com transtorno mental? Quais são os conselhos que pode deixar para essas pessoas? Primeiramente, é que falar do ser humano é importante frisar a diferença. E a diferença é a base e é importante para o convívio social. Logo, se esses indivíduos apresentam tais deficiências, eles necessitam do apoio não só da família, como a sociedade. E a sociedade em si é necessário que seja concedida a questão da informação no que toca às áreas. Ver que doença mental, apesar do estigma e o preconceito visível no âmbito social, a doença mental é o que nós falamos semelhante a uma doença física. É necessário que haja uma intervenção. É possível uma superação por parte dos pacientes. E é de extrema relevância o envolvimento dos pais no caso das crianças, envolvimento de outros familiares para que a pessoa possa superar este transtorno que nós, no nosso dia a dia, nós temos visto que afeta socialmente a nossa sociedade. E as autoridades santomenses, gostaria de dizer algo? É necessário que, se nós falamos em envolvimento social, logo implica o envolvimento das autoridades. Sim. No que toca à questão da infraestrutura. E não só na questão do acesso que as pessoas e não só os familiares tenham ao posto de saúde para que as pessoas possam ultrapassar este problema. Ok, então estamos a chegar ao final da nossa muito boa conversa sobre esse tema de doença mental. Eu gostaria de dizer-lhe que tenha o canal da Andi Live à sua disposição para dizer as últimas palavras. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, mesmo não sendo especialista na área, porque atuo mais na vertente educacional, de dar o meu contributo para a sociedade, de forma a nós ultrapassarmos esse problema que não é só um problema familiar, um problema do paciente, mas um problema social, que é necessário, mais urgente possível, intervenção de todos. E nós todos estamos implicados
nesse processo de recuperação de tais pacientes ditos doentes mentais. Agradeço a oportunidade. Doutora Selnaine Vera Cruz, muito obrigado pela sua participação e pelo seu depoimento. Obrigado. Para hoje é tudo. Obrigado pela sua atenção e tenham um bom fim de semana.